Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 6, Deus é Amor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 1, Andar em Amor como Filhos Amados. Domingo, ler com oração Salmos 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A importância da imersão na palavra. Quando falamos do amor de Deus, percebemos que ele é muito sublime e elevado, mas deve ser praticado. Por isso precisamos atentar para as advertências do apóstolo Paulo no capítulo 5 de Efésios, a respeito de aspectos práticos de nosso viver. Vejamos: a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Versículo 3. As palavras de impudicícia ou imoralidade sexual, versão King James atualizada, impureza, desejos sexuais, luxúria e cobiça, desejo intenso por coisas materiais ligada à avareza, não devem sequer ser mencionadas entre nós. No viver da igreja, devemos vivenciar a esfera da imersão na palavra, significando que a palavra deve conduzir nossos atos. Se nos afastarmos dessa esfera, seremos influenciados pelas impurezas e imoralidades do mundo e ficaremos vulneráveis às concupiscências da carne. Como exemplo, citamos a pornografia, que acaba tornando-se um vício, a qual é tão sutil a ponto de parecer que ninguém sabe nem vê, mas nosso Deus tudo vê e um dia julgará essas questões. Sim, nós ganhamos a graça de Deus, mas se vacilarmos, toda a graça que ganhamos vazará. Irmãos, pratiquemos a imersão na palavra, porque essa prática encherá nossa mente com a graça de Deus e nos livrará dos desejos pecaminosos da carne. Precisamos ter especial cuidado com a fornicação, pois nada pode causar mais dano à vida espiritual de alguém do que esse tipo de imoralidade. O apóstolo Paulo orientava seu jovem cooperador Timóteo a relacionar-se com os irmãos e irmãs com cuidado e pureza, como lemos: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. 1 Timóteo 5, versículos 1 e 2. No viver da igreja, quando lidamos com alguém do sexo oposto, devemos usar de muita pureza, de preferência em local aberto e com uma terceira pessoa junto. Como irmãos da igreja, devemos sempre estar envolvidos com a palavra profética, porque ela é que faz de nós canais para fluir a graça. Vivendo assim, certamente, evitaremos os problemas descritos por Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 5, versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Conversação torpe é conversa obscena e imoral. Palavras vãs são conversas tolas e até pecaminosas, e chocarrices são brincadeiras maliciosas. Em vez disso, devemos dar ações de graças por tudo que Deus tem feito para nós. Se ocuparmos nossa mente com as palavras de Deus, não haverá espaço para a impureza. Paulo prossegue com sua advertência, mostrando que podemos perder o galardão do reino. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 5. Incontinente significa imoral, e aqui não se refere a alguém que cometeu um ato imoral no momento de fraqueza, mas a pessoas que fazem isso habitualmente. A avareza é idolatria presente desde o tempo de Nimrod
quando o ser humano proclamou a independência de Deus. Contudo, como o homem depende da ajuda sobrenatural para enriquecer, ele recorre a deuses falsos. Portanto, a avareza está ligada à idolatria. O reino de Cristo e de Deus, aqui nesse versículo, refere-se ao reino milenar, o período em que os cristãos vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Irmãos, não percamos o reino milenar por causa da impureza. Não venda seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Hoje na igreja devemos viver na realidade do reino dos céus. Quem vive na realidade do reino dos céus participará da manifestação do reino, mas quem vive na prática desses pecados não fará parte do milênio. Por isso ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 6. Palavras vãs são palavras vazias, sem realidade. Os filhos da desobediência são os que vivem segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua neles. Capítulo 2, versículo 2. Esse tipo de viver atrai a ira de Deus. No mundo estamos cercados de pessoas imorais, mas nosso Senhor Jesus orou a Deus para nos guardar do mal a fim de vivermos em seu amor. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 15 ao 18. Nós queremos somente a verdade. E a palavra do Senhor é a verdade. Quem tem a verdade não se envolve com falsidade. Amado leitor, não somos do mundo, mas o Senhor nos enviou para tirar as pessoas da vaidade e da imoralidade. Temos a graça e devemos funcionar como canais da graça. Precisamos levar a realidade e o amor de Deus às pessoas e sempre amar uns aos outros. Aleluia! Pergunta de hoje: qual é a importância da imersão na palavra? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver,